Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um seminário. Agora nós vamos estar no livro de Gênesis. A lição de hoje, a lição número 1, é do Éden a Babel. Nós vamos entrar em um novo seminário. Gostaria que professores e professoras, vocês estivessem comigo durante todo esse segundo trimestre do ano de 2023. É um prazer muito grande estar com vocês. As aulas de início, sempre eu digo, professor e professoras, não são muito fáceis as primeiras aulas. Eu digo que é como um trem que ele começa na estação ali, vai saindo até que ele pega arranque. Talvez, professor ou professora, se você tiver dificuldade nessa primeira lição, não se decepcione. As primeiras aulas é assim mesmo. Aí depois da segunda, terceira, aí você vai aprendendo a encaixar, aí deslancha. A introdução, ela diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos lições baseadas no livro de Gênesis, identificado como o livro do começo. Então nós vamos, nesse trimestre, estar aí adentrando ao livro de Gênesis, ao livro do começo, para nós procurarmos compreender algumas coisas. Não vamos compreender tudo não, vamos ter muita dificuldade. Nós vamos ver a maravilhosa e perfeita obra da redenção, que já tinha sido um plano planejado por Deus antes da fundação do mundo, a multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e dispersão dos povos. Estou aceitando o convite aí para igrejas, né? Para pregar, ensinar. Então eu digo o seguinte: a igreja arcará apenas com os custos de viagens, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações, ok? O meu contato está aí na tela para que vocês, se há interesse, possam estar contactando para a gente poder estar combinando. Eu quero mandar um grande abraço ao irmão Wagner e a sua esposa ali na cidade de Glória de Dourados, onde eu estive ali pregando ali na última sexta-feira. Muito obrigado, Wagner, fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz em ver a participação dos irmãos durante o culto, um trabalho avivado com a presença do Espírito Santo. Então eu quero agradecer de coração pelo convite. Eu voltei de Glória de Dourados glorificando a Deus por ver os irmãos aí simples, mas com tochas acesas, cada um de uma palavra avivada, né? Então uma participação muito animada no culto. Irmão Wagner, muito obrigado pelo apoio e também deixo o meu grande abraço ao pastor responsável pelo trabalho aí, pastor João Gomes. Grande abraço a todos vocês. Quero enviar o meu grande abraço ao querido irmão Marcelo Norato, que sempre está me acompanhando. Ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, essa lição vai deixar muito saudade. Está dizendo da última lição, lição 13. Matheus Ferreira, o presbítero Matheus Ferreira é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus abençoe sempre o irmão. Obrigado, irmão presbítero Matheus Ferreira. Pedro Alain, ele aciona minhas aulas e diz: muito boa aula, obrigado, Pedro. Laurita Pereira, ela falou: obrigado, presbítero Ademar, por adiantar as aulas, isso nos ajuda muito. Deus abençoe, irmã Laurita. Aline Cristina, Deus te abençoe, presbítero, muito boa sua abordagem, obrigado, Aline. Denil Silva, sua explicação me ajudou muito. Muito obrigado, presbítero Ademar, Deus te abençoe, eu que agradeço. Vamos para o ponto 1. Nesse ponto 1, o objetivo da lição, eu vou estar mostrando Deus como o Criador e o Senhor da história. Vou estar ensinando que a história humana é cercada de fracassos, fraquezas e também de frustrações, mas nada frustra o plano de Deus. Um diz assim: Elohim, o Criador e Senhor da história,
como o povo de Israel que nasce na glória dos propósitos de Deus e acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito. O livro de Gênesis nos responde essas perguntas. Então nós vamos estar vendo aí a história de Israel aí, né? Um povo judeu, aonde um povo escolhido por Deus. O livro de Gênesis vai estar nos explicando o porquê que o povo de Israel acabaram ali como escravos no Egito. 1.1. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Então, meus queridos, essa lição nós estamos vendo aí, falando ali da queda de Adão, tem alguns pontos que é de difícil interpretação. Esse tema desse 1.1, né, que diz, o título diz assim, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu não vou nem adentrar nisso porque é um ponto muito difícil de se explicar. Só eu penso assim, e até digo aos alunos, aos professores, que tem coisas que estão muito além do nosso conhecimento. Só a eternidade vai nos revelar como que esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas nós sabemos que Deus criou ali o homem, Adão e Eva, e aí eles exerceram ali seu livre-arbítrio, de sua própria vontade, que eles tinham a liberdade de escolha, aí comeram o fruto do qual o Senhor ordenaram que não comessem, e assim tornaram-se sujeitos às leis de Satanás. Professores, professoras, quando nós desobedecemos a Deus, pecamos contra Deus, nós tornamos aí sujeitos à lei do maligno, escravizado por ele. Gênesis fala daquele que teria o calcanhar ferido pela serpente, o mesmo descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça na cruz. Em consequência da queda, aí veio a dor, a infelicidade, a morte. Veja que o pecado, professores e professoras, passa para os seus alunos, que o bom mesmo é servir ao Senhor com fidelidade. Quando nós desobedecemos, passamos a ter aí muitas infelicidades e até talvez entrando em depressão. Mas a morte de Jesus, segundo Apocalipse 13:8, estava determinada antes da fundação do mundo. Em outra versão, diz na fundação do mundo. Eu digo que isso é um ponto aí. Outra versão diz assim: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, há uma diferença em algumas traduções. A promessa de Deus de que a cabeça de serpente seria esmagada apontava para a vinda do Messias e a vitória garantida. Essa certeza entrou pelos ouvidos das primeiras criaturas de Deus como uma bendita esperança na redenção. Nós sabemos que o povo de Israel esperava o remidor, né? Essa promessa que vem lá desde o Jardim do Éden. 1.2 assim: o Deus que vela por sua palavra. O desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden até a sua consumação não consiste de acidentes aleatórios, obra do acaso e atrapalhadas humanas. É coisa de Deus. Então Deus conduziu, né? Como Ele conduz a história de uma forma misteriosa. Como eu disse, tem coisas que nós não conseguimos nos aprofundar para compreender. A lei misteriosa, mas Deus, de forma moral e soberana, Ele promete uma vida nova para aqueles que permanecessem na fé. Deus prometeu que o Redentor viria da semente da mulher, uma referência clara à encarnação de Jesus ali, ao nascimento através da Virgem Maria. Então essa mulher descenderia de Israel, né? Que aí nós temos toda a linhagem onde nasce ali Maria, descendente ali da nação de Israel. 1.3 assim: a semente da mulher. A serpente que estava no Éden
ouviu numa mesma frase Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Ainda assim, passou a história tentando impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Satanás lutou, mesmo lutando em vão, para que Jesus Cristo não nascesse. Nós vemos que ele usou o faraó do Egito, tentando exterminar a próxima geração dos hebreus ali, matando os recém-nascidos, para tentar encontrar Moisés e matar Moisés também, para que eles não crescessem e se tornassem maior do que o povo do Egito, que a nação de Israel era uma nação que se multiplicava. Então, por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó, estava a serpente tentando ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer. Mas Deus guardou a Moisés. Então, essa vã tentativa de eliminar o povo de Deus encontra seu paralelo no Novo Testamento, quando vocês lembram ali, Herodes, tentando encontrar o Messias, o rei dos judeus, mandou matar todos os meninos. Todavia, como no Novo Testamento, o agente escolhido de Deus é protegido. Nem Faraó, nem Herodes pôde ofuscar o plano de Deus. Vamos para o ponto 2. Nesse ponto 2, nessa parte 2 da lição, eu vou estar apresentando o coração do homem e o coração de Deus. Vou falar que após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Então só vem caindo o comportamento humano. O 2 diz assim: o coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. E aí nós vemos que Gênesis significa o começo, aonde teve o começo ali da felicidade do homem no jardim, mas também tivemos o começo de tudo, inclusive do sofrimento na história da humanidade. A partir do pecado, o povo começou a sofrer. O 2.1 diz assim: o mal no íntimo do homem. O primeiro homicídio dentro da primeira família, com Caim e Abel, mostra como a raça e sua história seria marcado pelo morrerá, decretado no Éden. Então, através de Adão, a morte atingiu a todos os homens. E nós vemos aí que dentro da família de Adão acontece de um irmão matar o outro. Imagina que sofrimento. Marcos, no capítulo 7, verso 21, ele diz que é dentro do coração do homem que procedem os maus pensamentos. Nós, a orientar professores, a orientar as nossas salas de aulas, a orientar, ou a pregar, ou a orientar nossas famílias, trazer cativos os pensamentos. O pensamento tem que estar preso, porque todo ser humano tem sequência de pensamentos que não deveria pensar. Ou será que você nunca pensou uma coisa que você diz: misericórdia, Senhor, eu pensei isso? Então, o pensamento, ele formaliza ali na nossa mente, marca dentro do coração do homem, que procede dos maus pensamentos. Então, e aí, quando ele se conclui, é um desastre. E aí, é o mal que está dentro de nós, que ele se forma através dos pensamentos. Então, cuidado com os pensamentos. O pensamento tem trazido muita destruição quando ele se forma e vem à tona. A morte, o homicídio entrou na rotina humana e não saiu mais. Quer dizer, o homem tornou-se mal. O homem foi condenado à morte, aí ele entrou nessa rotina. Então, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Caim e Abel, essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Quer dizer, os problemas após a queda do homem iniciaram ali trazendo muita dor. Uma virtude de Abel estimula o pecado no interior, no pensamento mal formalizado de Caim, e acaba assassinando o seu
irmão. Então esse ato originado na maldade do seu íntimo e seus pensamentos. Então essa natureza do mal em que se encontra o homem após a queda, porque não dizer que atinge nós no dia de hoje. O 2.3 diz assim: a tristeza no íntimo de Deus. O mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. E aí a forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras, do que ele usou ali em Gênesis no capítulo 6. Disse: eu me arrependo de haver feito o homem sobre a terra. Ficou com o coração, deu um peso em seu coração de arrependimento de ter feito o homem, de ver o homem que ele criou com tanto carinho vivendo aí o mal. Apenas um no meio da multidão achou graça diante de Deus, o resto era perverso. E aí Deus se arrepende de haver feito o homem, e aí ele decide que a humanidade vai desaparecer da terra, não quero mais. Mas, porém, uma família foi salva, que é a família de Noé. 2.3, graça em meio a juízo. Após escrever a corrupção que assolava a humanidade, no capítulo 6 ali Deus vai descrevendo a maldade se multiplicando, e aí a decisão do Senhor de destruir da face da terra o ser humano. Ele disse: eu vou destruir, desde o homem aos animais. Quer dizer, a natureza pagou o preço, os animais, todo ser vivo pagou o preço por causa do homem. Mas havia um homem que em meio a tudo aquilo tinha fé em Deus, que obedecia a Deus, e ainda naquela situação ele andava com Deus. Imagina o mundo todo corrompido e só um homem andando com Deus. Aí pela graça de Deus ele manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Meus queridos, nós nos preocupamos quando nossos filhos saem, quando alguém sai, porque temos medo de corromper. Vai para uma festinha, nós temos medo de alguém lhe induzir, lhe dar uma bebida que não pode. Mas que muitos cristãos estão sobrevivendo entre a corrupção do mundo. As pessoas estão longe de Deus. As pessoas querem dizer até que Deus não existe. Então, dentre tantas lições preciosas a ser extraído desse texto, destacamos: a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Aqueles que seguem a Deus se alegram, estive em glória de dourados, e vendo ali os irmãos testemunhar com alegria. A gente sentia o céu ali, o céu estava ali entre nós. Outro ponto que podemos destacar, podemos extrair desse texto, é a influência positiva de Noé sobre a família antes do dilúvio. A fé que resulta em obediência a Deus e um viver reto e justo. Vamos para o ponto 3. Dentro do objetivo desse ponto, vamos estar explicando a origem das 3 civilizações antigas. Então vou procurar trazer para vocês, professores, professoras, internautas, para que nós chegamos à compreensão, a entender que o dilúvio foi uma nova chance para a humanidade. Nós vamos estar vendo que houve essa nova chance, porém na vinda de Jesus não haverá nova chance. É um advogado que se torna juiz. Então nós vamos ver também que o problema não foi resolvido com o juiz diluviano, matando. Logo em seguida ele nasce novamente. Vou estar falando nesse ponto 3. 3, a origem das 3 civilizações. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada em que vivia a sua sociedade. Hoje muitas vezes nós vamos fazer um culto a um ar livre e o som de nossas palavras é encoberto pelas baladas, pelo som das novelas que estão
ali atrapalhando o ambiente. Então, meus queridos, agora há um completo silêncio, uma terra vazia para um novo começo. Terra vazia. Talvez até cheirando mal, pois apesar de muitos dias de chuva, talvez muitas carcaças ficaram expostas, pois todo ser vivo morreu, com exceção dos peixes. O 3.1 diz assim: uma nova terra. Deus deu a Noé o que deu a Adão, missão e autoridade. Deus colocou Adão no jardim do Éden, dizendo para você: vai desfrutar das delícias do jardim, mas não faça isso. E ele foi lá e comeu e desobedeceu, e o preço foi a morte. Agora Deus determina a extinção da raça humana, mas conserva ali Noé e sua família, e dá-lhe missão e autoridade, que ele deveria multiplicar, encher a terra e dominar. Então o dilúvio, meus queridos, é um novo começo. Não no jardim, não nas delícias em que vivia Adão, não sem pecado, mas agora o homem tem livre arbítrio de escolher o que é certo e o que é errado. Então, por essa razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Quem tirasse uma vida, teria a vida tirada, olho por olho, dente por dente, sob as perspectivas de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Então, a partir dos filhos de Noé, toda a terra foi repovoada. O 3.2 diz assim: as três civilizações, com o início de uma nova humanidade, os três filhos de Noé se tornaram os pais das três grandes civilizações do mundo. A vida começou lá com Adão e Eva, mas agora no novo recomeço, no novo começo, na nova oportunidade que Deus dá para a humanidade, que vai surgir. Pois a humanidade passada ele condenou a todos, escolhendo somente Noé. E através de Noé pôde salvar a sua família. Então aí os filhos de Noé, começando por Sem, que deu origem aos semitas, de onde surgiram os judeus, de quem no futuro nasceria o Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que morreria em lugar dos nossos pecados. Os outros dois filhos de Noé deram origem às duas grandes civilizações gentílicas. Jafé se tornou o pai de uma grande parte dos gentios, com uma história de expansão, poder e prosperidade. A geração de Cã nasceram os povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã. As três civilizações se multiplicaram, repovoando a terra para um novo começo. Então, no dilúvio, apenas Noé e a sua família receberam o livramento do Senhor. Mas na volta de Jesus, a igreja, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que nasceram de novo, receberão a oportunidade de vida eterna, de um jardim eterno, de uma casa preparada por Deus, aonde Ele vai habitar com seu povo. Todos aqueles. A salvação agora não é para judeus, apenas para judeus, mas para todos aqueles que crerem, aceitarem e nascer de novo. O 3.3 diz assim: a grande confusão. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos, o propósito criativo sobre o vazio. Mas tudo foi criado por Ele e para Ele, é para a glória do seu nome. Aí Babel retrata com os homens falha em dois aspectos. Ao invés de se espalhar como portadores da glória de Deus, multiplicando e enchendo o mundo, eles se ajuntaram
para querer viver num lugar só, contrariando o projeto de Deus, que era crescer, multiplicar e encher a terra. Além disso, eles usam sua capacidade para honrar seu próprio nome. E a ação divina, porém, que vem na hora que eles estão construindo aquela torre, não crendo na promessa em que Deus disse que não acabaria mais o mundo com água, colocou ali o arco da aliança, e eles começam a trabalhar para fazer uma torre, para tocar no céu. Impossível, pois o céu é infinito. Então aí vem a confusão da língua, que foi uma solução divina para a propagação daqueles que carregam a sua imagem. A rotina do povo antediluviano era comer, beber e dar-se em casamento. Vamos comer, beber, vamos fazer festa e pronto. Mas aí veio o dilúvio e eles não perceberam. Tudo isso, porém, era feito como se não existisse um Deus. Cristo diz que esse será o ambiente que precederá a sua vinda. E eu acredito que muito pior, o cenário hoje que antecede a vinda de Cristo é muito pior. As pessoas passam dias e noites na bebedeira, já não compreendem as coisas de Deus, casam, descasam, dão em casamento. Naquela época, casando e dando em casamento, agora é casando, descasando, recasando. Então, é o que nós estamos vendo, sinais da volta de Jesus. Por isso, professores, professoras, internautas, vamos alertar os nossos alunos para que esteja cada dia mais preparado para o retorno de Cristo. Conclusão: a entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Tudo pagou um preço caro. Porém, meus queridos, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo. Meus queridos, aguardo vocês para a próxima lição, que é a lição número 2, onde vamos falar sobre a criação, revelando a glória do Criador. Estamos apenas começando. Não esqueça de curtir, não esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários, e eu quero também pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. Grande abraço e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.